as lives. Então nós vamos estar internacionalmente transmitindo esse evento. E nós estamos aqui no oeste da Bahia, Barreiras. E eu já quero introduzir aqui a nossa fala, falando desse slide. E assim que eu apresentar aqui o cabeçalho do que vai acontecer, a gente vai chamar nossas convidadas. Não é fácil reunir 3 mulheres com essa envergadura no mesmo dia. A agenda delas é lotada, o cachê é muito alto. Eu tive que vender umas cabeças de gado aí para pagar o cachê. E apesar de que uma delas é minha sócia. A minha sócia cobrou mais barato. Ela já estava sofrendo comigo há alguns anos. Mas as outras 2 aí nós tivemos que vender uns gados para pagar o cachê, né? Então, gente, agradecer a presença da Lara, que está lá no fundo, a Esté. Então, daqui a pouco elas vão estar ali trazendo informações sobre o que é a nossa formação, o Instituto. Tem alguns livros em apostila que eu deixei lá no final, para que vocês possam ver, depois dar uma olhada ali no material. E é isso. Eu vou me apresentar de forma breve, porque eu não sou hoje o foco das atenções, eu sou só o entrevistador palestrante, né? Porque eu sou especialista na área de neurociência, então eu vou ficar fazendo as provocações de neurociência afetiva, trabalhando um pouco a neurociência, e com isso eu provoco a psicologia, provoco a psicanálise, provoco a neuropsicopedagogia, provoco como é que eu poderia dizer? A psicopedagogia, que também vai estar aqui presente. Ok? E também agradecer a nossa mídia do Instituto, que está aqui de verde, que é a cor do Instituto. Vocês vão ver a Camila. Tá? Ela parece a cantora Priscila Alcântara, mas não é. Tá? Ela é só parente da Priscila. Então vamos lá. Formação em psicanálise da criança. Por que nós começamos a falar de neurociência afetiva e o mundo da criança, o mundo infantil? Porque hoje a bola da vez é a neurociência, mas eu quero dar um alerta. Nós não vamos dar uma aula de neurociência. A neurociência é um guarda-chuva grande, imenso. E debaixo desse guarda-chuva nós temos a neurociência afetiva, que é a minha especialização hoje. Com a visão da neuropsicanálise, a gente consegue colocar psicanálise para conversar com neurociência. Vocês vão conhecer um pouquinho de neurociência nas falas, nas abordagens. Vai ter um momento que vocês vão fazer perguntas, né, vão poder participar, interagindo com as nossas palestrantes. Então, deixa eu abrir aqui o currículo dela enquanto eu me apresento. Meu nome é Robson José Batista, tá? Tenho 47 anos, eu não tenho problema em dizer a minha idade. Eu gosto da minha velhice, que ainda não chegou. Eu ainda sou um coroa, né, Jadson? O Jadson também já é coroa. Então, nós vamos abrir aqui o currículo das meninas e eu já vou me apresentando. Eu trabalho com neuropsicanálise e com psicanálise clínica, 1.500 horas aproximadamente. A gente vai anotando ali, mas não tem uma precisão, mas é mais ou menos 1.500 horas aproximadamente de atendimento clínico. Eu tive a oportunidade de estudar psicanálise em 2 instituições. Algumas especializações a gente fez 100% EAD. Em um curso de psicanálise que eu fiz, um só, eu tive a oportunidade de interagir nas especializações presenciais, que eu saía daqui para Brasília, e lá a gente participou de alguns eventos. Nós somos credenciados no CNP, Conselho Nacional de Psicanálise, somos credenciados na IBRAF, que é um Conselho Internacional de Psicanálise. Então, por exemplo, se eu tiver um aluno em Portugal e ele se formar com a gente tira uma carteira nacional e uma internacional, ele pode atuar em Portugal, porque nós temos uma filiação internacional. A psicanálise é uma profissão livre, ela não é regulamentada por um órgão como profissão, que você tem que fazer uma faculdade. Então, profissão livre, você tem no ensino médio, você pode estudar e ser psicanalista. Eu venho do métier da teologia e da música e agora estou graduando, já terminando o curso de licenciatura em letras, então a psicanálise veio para coroar toda essa caminhada. Então é isso, eu acho que sobre mim tá bom, né? Sou perito ergonômico, trabalho com ergonomia pericial de empresa hoje e sou perito do Tribunal de Justiça. Vamos lá. Eu quero convidar já a nossa primeira convidada, e vocês vão receber ela com aplausos, que ela é uma gigante na educação, é minha irmã em Cristo. Ela é tudo, mas o principal é que ela é minha irmã e minha amiga, né? Então, vamos aplaudir e receber a nossa querida psicóloga, pedagoga, Carla Tartari. Enquanto ela vai se aproximando, tá? Eu vou dizendo sobre ela aqui, psicóloga clínica, pedagoga,
mestranda em ensino, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especializada em educação infantil, educação especial inclusiva, supervisão escolar, dislexia e TDAH, docência no ensino superior e pós-graduação, docência e coordenação pedagógica na educação básica. E minha sócia vem sofrendo comigo há alguns anos no Instituto Aleph Bet. Amém, querida? Dê uma saudação breve enquanto eu apresento as outras. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? E espero que a gente tenha aí uma tarde bem produtiva. A Norma tem um currículo extenso, mas eu vou resumir, viu, Norma? Vamos receber com aplausos doutora Norma Lúcia Marques. Atua na área de psicanálise infanto-juvenil, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, muito bom isso aqui, eu gosto demais. A gente tem uma outra amiga que é a Manu, que trabalha com psicomotricidade, especialização em neuropsicologia, TEA, ABA, AE e graduada em psicologia. Já já vocês vão conhecer um pouquinho desses termos que ela vai explicar. Graduanda, né? Pode dar um oi aí, uma saudação. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizar pelo interesse, né, de vocês estar aqui em pleno sábado para compartilharmos conhecimento, né, aprendermos, porque eu sempre falo, nós, por mais que nós estudamos, a gente não é dono do saber. Vocês também têm algo para ensinar. Então, hoje nós vamos compartilhar conhecimento. Muito bem. A minha terceira convidada, ela é a minha mais nova amiga, juntamente com a Norma, mas ela é minha aluna. Tenho a honra de ter ela como aluna, gente. Eu quero que vocês aplaudam a Alessandra Teixeira de Freitas. Vamos aplaudir. A Alessandra vai ficar mais pertinho de mim, que eu falei que o nosso cabelo combina. A Alessandra é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, pós-graduada em AE, atendimento educacional especializado, educação especial inclusiva, educação inclusiva com ênfase em DI, deficiências múltiplas, educação especial inclusiva com ênfase em altas habilidades, psicomotricidade, história social, gestão escolar com ênfase em empreendedorismo. Gente, ela trabalha com neurociência, explicando por que você gasta o que gasta e por que você não tem o que não tem. Então a gente vai até... Eu acho que o pastor Diogo até se interessa muito nesse assunto, que ele é um bom administrador. Viu, pastor Diogo? Essa mulher estuda o cérebro para ver como é que ele se comporta quando a gente ganha e gasta dinheiro. Eu acho que ela tem que fazer depois um workshop para nós. Docência com neurociência, educação financeira e comportamental. É aqui, ó. É aqui que é o calcanhar de Aquiles. Neuroaprendizagem, análise do comportamento aplicado ao autismo com docência do ensino superior e pós-graduado em neuropsicanálise. Bom, graduanda. Gente, olha o time que a Onprise trouxe aqui hoje. Olha o time. Então, vocês devem imaginar que a maioria da comunidade em geral, a maioria de nós, somos ignorantes por um instinto, eu não diria instinto, nós somos ignorantes muitas vezes por uma falta de atenção. Porque se você seguir até o seu instinto reptiliano, animal, ele é inteligente. Porque se o pitbull vier, você corre. E se o medo bater, você vira o Jack Chan e pula um muro da altura que você nunca pulou. Então imagine que muitas vezes a gente perde isso aqui porque nós somos distraídos. Então hoje, esse conhecimento que vocês vão ter aqui, quem é mãe, quem já é pai, quem vai ser, você vai sair daqui formado, especializado em crianças. Tá bom? É uma suma, mas uma suma que você nunca mais vai esquecer. Bom, e esse que vos fala não é o Serginho Grossman, é o Robson, tá? E agora a gente inicia a nossa... A Alessandra vai dar uma saudação. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nesse espaço de aprendizado também. Bom saber que a Igreja do Senhor Jesus se preocupa em temas importantes para a sociedade. A gente sabe que o conhecimento é o Senhor que nos dá, não somos só nós que queremos. Conhecimento, quando a gente busca e sob orientação de Deus, a gente entende e resolve muitas coisas pelo conhecimento. Então,
Fico feliz em estar aqui nessa tarde hoje, na casa do meu pai, assim posso dizer. Muito obrigada. Amém, Alessandro. E assim, gente, coincidência ou não, os 4 que estão aqui, que aqui é um palco provisório, mas antes é o altar. Os 4 são cristãos, servem ao Senhor. Você pode aplaudir por isso? Pode aplaudir? Todos os 4 são discípulos de Jesus antes de ser profissionais. Nós somos profissionais disfarçados. Muito bem. E é uma honra. E eu acho, né? É uma teologia, não é revelação, que muitas igrejas vão querer imitar essa atitude da Umpraz, de trabalhar a saúde mental, de trabalhar a saúde emocional das pessoas e de trabalhar o mundo da criança. Nós nunca tivemos crianças tão divergentes, tão poderosas. Eu digo assim, uma mente poderosa nas nossas mãos. Bom? Então vamos lá. Eu queria pedir o pessoal que já está ao vivo. Nós estamos pelo YouTube, não é isso? O pessoal da mídia. E o Instagram também? Só YouTube. Pedir o pessoal que está na live, meus alunos que estão na live agora aí. Pega aí, senta o dedo, compartilha esse negócio. Manda para os grupos, manda para o seu amigo. Manda para aquela mãe que tem um filho TEA. Manda para a mãe que tem um filho com alta habilidade, com superdotação. Vai lá, porque é muita coisa legal. Bom, a parte chata vai ficar comigo. Eu vou apresentar rapidamente um slide e depois a parte mais emocionante. Vocês vão ficar em êxtase quando a gente começar a interagir com os assuntos que a gente propôs aqui esta tarde. Então vamos lá. Formação em psicanálise da criança, neurociência afetiva e o mundo infantil. Pode passar, por favor, querida Sara. Eu e a Sara vamos conversando ali. Não, pode ficar aí, não atrapalha não. Pode ficar aí. Gente, aqui a gente não vai ler tudo, tá? Só trazer as tópicas. Foi um pedido do pastor, só reprisar para vocês o que aconteceu no primeiro encontro. O que aconteceu lá? A gente falou um pouco sobre a constituição psíquica da criança. Aqui eu quero trabalhar um pouco uma teoria, que já dei aqui esse workshop na Umpraz, que é o Corpo Explica. Então, todos nós, seres humaninhos, você que é um ser humaninho hoje adulto, tem uma criança dentro de você. E nessa construção psíquica, quem é da área da psicanálise, da psicologia, a gente traz as fases de desenvolvimento psicossexual infantil. Todas as vezes que eu usar a palavra sexualidade ou psicossexualidade, nós não estamos falando da relação sexual em si, porque a criança não sabe o que é sexo, tá? Mas a criança está desenvolvendo através do seu sistema nervoso, neural, através das sinapses neurais, essa criança está desenvolvendo suas fases de desenvolvimento psíquico. Então, ela está criando couraças, a gente chama assim no Corpo Explica. Nessa tópica aqui do biológico, das relações afetivas, da formação do sujeito, eu quero deixar só uma contribuição rápida. Toda criança de 0 a 5 anos, mais ou menos, ela vai passar 5 fases, que nós chamamos, através da teoria de William Reich e Alexander Lowen, nós chamamos de 5 fases dos traumas infantis. Ser gerado é um trauma. E trauma não é o problema aqui, vocês vão descobrir. Nascer é um trauma. Quer ver como nasceu um trauma? O que você recebeu logo quando você nasceu? Um buquê de flores. Uma mamadeira de presente. Quando você nasceu, já tinha um pacote escrito assim: pacote de sobrevivência. Jadson é enfermeiro. O que o bebê recebe, Jadson, assim que nasce? Um tapa no bumbum, para poder saber, ei, chegou o mundo real, meu filho, bem-vindo à realidade. Brincadeiras à parte, nascer é trauma, ser gerado é trauma, abrir os olhos a primeira vez é um trauma, falar, mexer a boca para tentar fazer a sucção do leite materno é um trauma. Tudo para a criança é um trauma, porque a criança está começando a vir para o mundo e ela está se desenvolvendo através das sinapses neurais e de uma bainha de mielina, que nós chamamos, que é uma capinha que vai sendo desenvolvida ao longo da coluna vertebral. Essa criança vai desenvolvendo couraças, ela vai desenvolvendo experiências, e isso vai formando 5 características nessa criança. Quando essa criança tem aproximadamente 5 anos, ela já tem 5 fases da psicossexualidade infantil de Freud, 5 fases dos traços de caráter de Alexander Lowen e William Reich. E o que isso significa? Ela passou pela fase uterina, esquizoidia, que não é esquizofrenia. Ela passou pela fase da oralidade, tá? Do oral. Ela passou pela fase da psicopatia, não é o psicopata do transtorno, é um traço genético que eu estou falando aqui,
traço, não confunda com transtorno. Ela passou pela fase do masoquismo, que é a fase do desfraude, e ela passou pela fase da rigidez. Uma criança com aproximadamente 3 anos e meio, 4 a 5 anos, ela já entrou no mundo ainda com uma relação apática, frágil com a realidade. Se a criança já tem algumas noções da realidade, o primeiro não e o primeiro sim foram os pais que entregaram para ela, e ela já foi humilhada, ela já foi traída com 5 anos. Ela já foi manipulada, ela já se sentiu rejeitada, ela já se sentiu abandonada. Olha como nós somos complexos. Com 5 anos de idade, a gente já tem todos esses traumas registrados no nosso sistema psiconeurobiológico. E o que é isso, Robson? Significa que o problema da vida não é o trauma. Já já as meninas vão falar melhor sobre isso. O problema da criança não é o trauma. O problema é quando o trauma vai traumatizar. Então, por exemplo, tem muita coisa que você faz através de uma linha, que a gente chama de linha, traço da memória. Você quer ver? Você entra no carro para dirigir, já é automático, não é? Você já dirige tão bem há tanto tempo que você não usa muita consciência para dirigir. Dirija no trânsito consciente. Tá certo. Está falando que você tem que ficar atento. Mas a sua psicomotricidade já está toda automatizada. Você já dirige, automático. Você já está no automático. Você já sabe. Então a gente chama isso de memória. Essa memória ela não é uma memória consciente. É o traço da sua memória treinado automatizado. É um traço. É do subconsciente para o inconsciente o comando para dirigir. Quando você está aprendendo, você está tão consciente que erra tudo no início. Você está construindo a habilidade. Então veja só que interessante isso. Tem coisas na terapia que a gente traz como um traço de memória, não é a memória pura do passado. Traz e tenta materializar ela na consciência. Trouxe, materializou, reescreveu, ressignificou, devolve de novo para o inconsciente, para a pré-consciência. E eu dei um exemplo, não sei se a Carla e as meninas estavam na live de quinta, pelo YouTube. Eu dei um exemplo incrível sobre o que seria tratar um trauma. Você sabe por quê? A lembrança é uma preciosidade. Porque quando a pessoa pega o Parkinson e o Alzheimer, ela apaga a memória. A morte é o esquecimento. E a lembrança é vida. Memória é vida. Repita comigo e diga: memória é vida. Eu preciso das minhas memórias. Então vamos entender que você tem um trauma aí severo. É mais ou menos assim: o terapeuta e o garimpeiro. Eu sou o terapeuta e preciso do garimpeiro. Aí eu pergunto ao garimpeiro: eu posso entrar na sua mina? Ele pode. Você me dá acesso à sua caverna? Dou. A catra que a gente chama. Aí o garimpeiro deixa eu pegar a esmeralda dele. Aí eu vou lá e pego a gema. Quem nunca viu uma pedra, eu já morei em um lugar de garimpo, ela vem suja, Fernando. Ela vem toda suja. Você olha para a esmeralda, se você não conhece a esmeralda, você joga fora. Você olha para o ouro, você não reconhece, porque você não conhece ouro. Então, quando não passou por uma lapidação, por um tratamento, você não reconhece a pedra. Aí você pega aquela gema, traz, tira a sujeira, leva para o lapidador, limpa, arruma, e ela vai dar um brilho, ela vai aparecer a beleza dela. É como se eu pedisse a esse garimpeiro a permissão para pegar essa pepita. E aí depois de transformada, de pronta, gente, não vai fazer na vida real isso, né? Estou dando exemplo na psicanálise. Eu devolvo essa esmeralda à caverna, ao seu lugar de origem. Mas eu devolvi ela agora brilhosa, bonita. E todo mundo que entrar na caverna vai ver o brilho dela. Ela agora na caverna reluz. Ela está destacada. E ela agora está lá, de volta à caverna, mas está reescrita, relapidada. Vocês entenderam isso? Mas eu não mexo no que não está dando problema. Então as pessoas acham que ir para a terapia é mexer em tudo. Não. Você mexe no que está dando BO. Então na formação psíquica a gente começa a entender que a psicanálise da criança não é só para a criança, mas para a sua criança e para a minha criança. Tem uma caixa preta dentro de você que quando você vai para a psicanálise, a gente abre ela. A gente chama de amnésia infantil. Por que o fulano bebe tanta cachaça? Vamos descobrir na infância. Como é que foi a amamentação desse menino? Se a mãe botou pimenta nesse peito, será, meu Deus? Aí a gente descobre por que a pessoa tem compulsão para bebida. Abrindo a caixa preta de 0 a 5 anos. Você quer ver uma coisa? Por que você chama de caixa preta? Você não lembra o que aconteceu nessa fase. Se eu perguntar ao pastor Diogo, lembra aí da sua infância. Se ele for bom de memória, ele vai lembrar de 5, 7 anos e olha lá.
Eu tenho lembranças vagas de 6, 7 anos. Eu me lembro que tenho uma lembrança forte de 7 anos porque eu atropelei um Fusca. Eu ganhei minha primeira bicicleta, era uma Caloi daquelas que fecha no meio assim, ó. Quem é velho sabe. Só os velhos vai saber. Você dobrava a bicicleta assim, podia levar ela. Aí ela abria assim, tic. Eu ganhei uma Caloi e eu todo animado, tic, 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 tic. Aí atropelei um Fusca. Pá! Até hoje tem uma marquinha na minha testa aqui que todo mundo pensa que é um charme. Não, a pancada que quase abriu a cabeça. Está aqui na minha testa até hoje. Então, essa é a minha marca do primeiro atropelamento. Eu atropelei um Fusca. Eu sou forte, rapaz. O Fusca ficou inteiro. Então, eu me lembro desse acidente, porque eu tinha 7 anos. Agora, me pede para lembrar antes disso, eu não tenho memória. Então, está numa caixa preta que a gente chama de caixa preta infantil. Aí, a psicanálise consegue entrar aí nessa caixa preta. O psicólogo entra aí, você acredita? Se você permitir, é claro. Pode passar, Sarinha. Não vamos demorar aqui, não, porque isso aqui é coisa rápida. Então, no encontro passado, nós falamos da criança na visão de Sigmund Freud, na sexualidade infantil, fase oral, anal e fálica. Pode passar, Sarinha. Falamos de inconsciente e pulsação, tá? Gente, pulsão de morte não é a pessoa que quer morrer. Todos nós temos pulsão de vida e pulsão de morte. Isso é a libido, é o nosso cérebro reptiliano e límbico trabalhando. São os nossos afetos primários, tá? Não é necessariamente pulsão de morte, não é quem quer morrer. Vocês vão poder perguntar sobre isso. Trabalhamos o ego em Anna Freud, filha de Freud, trazendo essa perspectiva da releitura da própria filha, dos escritos do pai. Isso aconteceu na psicanálise da criança, encontro 1. Pode passar, querida Sara. Trabalhamos o desenvolvimento em Jean Piaget, as meninas trouxeram aí essa fase sensório-motor, pré-operatório, operatório, que é um assunto bem dentro da pedagogia, tá? Trabalhamos a linguagem em Jacques Lacan, a criança falada antes de falar. Gente, o Jacques traz uma coisa incrível. Lacan é um dos teóricos que vai reinterpretar Freud. E o Lacan sempre fala uma coisa: nós já nascemos debaixo de expectativas. Quando eu nasci, já tinha uma briga por minha causa. E eu não pude nem opinar na briga. Tinha uma briga com o meu nome. Era Robson ou era Pedro? É Pedro, não é Robson, é João. E as pessoas criaram expectativas antes mesmo de eu sair do ventre da minha mãe. O Josézinho ali, da Esté, tem um monte de expectativa já esperando o José, né? Já teve gente que até criou a imagem. Não, ele vai ser moreno, não, vai ser loiro, não sei o quê e tal. Então a gente cria expectativas antes do bebê nascer. A Esté já está com muitas expectativas. O José não pode nem opinar, coitado. Quando ele chegar já tem expectativas sobre ele. E é sobre isso que Lacan também vai trazer. O desejo do outro, né? Porque tudo na vida é o desejo do outro. Você se veste para o outro, trabalha para o outro, se forma para o outro. Esse evento é para vocês, não é nem para nós, é tudo para o outro. E a nossa expectativa está em cima da expectativa de vocês. Então é sobre isso. Vamos lá. Neurociência afetiva, eu trouxe também sobre essa questão da neurociência afetiva, que eu vou dar só um time rapidinho. Nós temos 7 afetos primários: vontade de ir, vontade de ficar, vontade de cuidar, vontade de amar, vontade de acoplar, que o ser humano também tem a necessidade fisiológica da reprodução e do sexo, vontade de brincar, vontade de brigar. Essas vontades nós chamamos de neurociência afetiva. Elas não estão no seu neocórtex, você não raciocina. Hoje eu vou sair para brigar. Se você está dizendo isso, isso aí já é o seu sujeito psíquico que está com problema. Porque ninguém diz assim: hoje eu vou trabalhar e eu vou arrumar uma briga. Aí está errado, né? Mas assim, a vontade de brigar na neuroafetividade é a vontade de delimitar território, de buscar o que é seu por direito, de defender suas ideias. Entenderam? Vontade de amar, vontade de ser amado, vontade de brincar, é o play. O que é o play? Já perceberam que quando a gente entra em atividades, gincanas, como a gente teve uma maravilhosa aí no carnaval, a gente fica igual criança, de novo, vibra igual criança, eu e o Jadson, né? Disputando, e aí, Jadson, segura! Parecia 2 crianças, né, Jadson? Então, o ser humano tem que brincar, tem essa necessidade do brincar. E o brincar ressignifica muito a nossa saúde mental, é muito importante. Então, a neurociência afetiva trabalha com os afetos primários. E onde é que eles estão? Não estão no neocórtex. Eles são desenvolvidos, né, através da memória límbica, mas principalmente eles estão na memória reptiliana, ou seja, no cérebro reptiliano. Rapidinho, enquanto alguém pega um copo de água aqui, pode ser você, Raquel, para eu não ter que levantar.
Pega ali, porque água nós vamos beber uns 2 litros. Antes da gente passar aqui a tópica, é muito importante dizer isso para vocês. Todo mamífero, né, seja animal, ser humano, homem racional, tem a necessidade do cuidado, né, e da proteção. Vocês já perceberam que todos nós passamos uma angústia de existência? A gente pergunta quem sou eu, qual é o meu propósito de vida. Aquele dia que você está meio nostálgico, teve alguns que já até se perguntou assim, será que eu sou desse planeta? Será que tem vida em Marte? Será que eu não sou um martiano? Será que eu não sou de outra... Será que eu sou um réptil? Estão dizendo que tem aí os reptilianos. Olha, o cérebro é dividido em 3 partes. A topografia cerebral. Cérebro reptiliano, que é o cérebro animal, cérebro límbico e cérebro neocórtex pré-frontal. Você sabe quanto é que você tem de razão? Sistema topográfico ou sistema das instâncias psíquicas. Sabe quanto é que tem de razão em você? Quem sabe? Você falou aí, Vitinho, fala aí. É correto. Ele já pegou algumas lives com a gente. 7%. Só tem 7% de razão em você. O resto é emoção e instinto. Mulher 100%. A questão da mulher é que o cérebro dela é potente. Aí tudo é mais intenso. Né? Mas a faixa etária é mais ou menos essa. 7 pré-córtex, neocórtex, 30 e poucos por cento límbico e 40 e poucos por cento reptiliano. Ok? Pode passar, por favor, Sara. Então, nós temos aqui a dinâmica da infância. Nós vamos falar sobre dinâmica infantil já. Vai ter um espetáculo de slide sobre isso. Pode passar. Emoções como linguagem, né? Nós vamos falar também sobre isso com propriedade. Vamos trazer aqui Melanie Klein, vamos trazer também o Winnicott. Já a gente vai falar sobre eles. Pode passar. O Levi Vygotsky, Alexandre Lower, neurociência, pode passar. E dinâmica de escuta do não dito. Bom, e aí eu já começo com as meninas entrando aí com participação maravilhosa. Olha o que está atrás da gente aqui. O que essa criança sente e o que ela não consegue expressar. O que a criança sente e o que a criança não consegue expressar. Aqui a gente já vai fazer um link com outro slide. Mas antes de trazer o outro slide, eu queria perguntar às nossas participantes se querem comentar sobre isso, que é a dinâmica da escuta do não dito. Que a criança tem dificuldade de representar o que ela sente e o que ela não consegue dizer. Está aberto o microfone. Vou iniciar e as colegas complementam. Então, a criança, a gente observa muito isso, né? O não dito. Quem é pai ou mãe aqui? Ótimo, a maioria. Então, tem experiência, né? Então, assim, a criança, ela se expressa pelo comportamento, tá? E aí vai exigir de nós, né, pais e adultos, né, tios, cuidadores, que compreenda, né, essa linguagem, tá? Desse comportamento. Porque, muitas vezes, a criança, ela se desregula porque nós não conseguimos compreender o que ela está falando, o que ela está nos dizendo. E não é, muitas vezes, uma criança atípica, né? Uma criança com transtorno do autismo, uma criança com deficiência intelectual. Pode ser uma criança típica, tá? Sem ter nenhuma alteração. Porque no desenvolvimento infantil, né, até os 5, 6 anos de idade, ela está se estruturando. Então, muitas vezes, ela não consegue se expressar verbalmente, tá? E ela se expressa com sinais, com comportamento, tá? E quer nos dizer algo. Só que muitas vezes a gente não consegue perceber, não consegue ler, né, esse comportamento, e nós, pais, adultos, né, cuidadores, aí nós podemos ter uma reação que, em vez de ajudar essa criança, agrava a situação, tá? Então, é muito importante
nós compreendermos, tá? Que essa criança em desenvolvimento, ela está aprendendo, né? Ela está aprendendo a conviver, a compartilhar. E isso traz frustrações, porque ela não quer, não entende o não, tá? Ela às vezes impõe a sua vontade, quer que nós a aceitamos, mas a gente precisa trabalhar com esse pequeno ser, né, colocando alguns limites, entendendo a sua linguagem, tá? Principalmente para as crianças que têm um atraso na linguagem, tá? Que às vezes tem crianças que só vai conseguir se comunicar a partir de 3, 4 anos de idade. E isso está dentro de um transtorno da linguagem, não propriamente de um autismo. Então, a gente precisa compreender melhor. E nada melhor do que estudar, né? Nós estarmos aprendendo, tá? Eu acho muito bonito, viu? Quando eu vejo mães e pais participando de cursos, porque nós precisamos nos capacitar, aprender a como lidar, né, com os nossos filhos. Inclusive, eu sempre falei isso quando eu frequentava, né, a minha igreja lá em Salvador, e eu sempre falava, nós precisamos trabalhar com os pais, dar cursos de como lidar, né, como a gente manejar os comportamentos na infância. Porque a igreja em si, ela não se preocupou com isso antigamente, né, nos tempos antigos, há 10, 15, 20 anos atrás. Mas acredito que na última década isso tem assim despertado, né, pastores, líderes a trabalhar essa questão. Então, como a doutora Norma disse, a criança, ela sente e ela se comporta. Ou seja, ela não tem clareza do porquê que ela está sentindo aquilo, né? E porquê que ela está se comportando daquela maneira. É diferente do adulto, né? Que muitas vezes ele tem consciência do porquê que ele está reagindo daquela forma. A criança não, né? Então, a criança, ela... se ela ficar com raiva, por exemplo, né? Então ela pode ter um comportamento de birra, né? Porque ela está frustrada com alguma coisa que ela queria, né? Às vezes até ficar perto da mãe naquele momento e a mãe não pode estar com ela, e aí a criança vai dar uma birra, vai dar uma crise, né? Porque ela não consegue regular, né, aquilo que ela sente e nem compreender. E uma coisa que é importante a gente saber, que muitas vezes o adulto apenas reprime o comportamento da criança, entendendo que isso ele está dando limite, que ele está dando, né, colocando a criança quais são as regras. Só que a criança muito pequena, o que ela precisa naquele momento é de acolhimento, né? Então, muitas vezes, ela precisa que seja validada aquilo que ela sente. Então, o adulto, ele pode muito bem, principalmente a gente sempre fala que é importante a gente chegar na mesma altura da criança, né, para conversar com ela, a gente se abaixar na linha, né, na mesma linha do contato visual, e a gente falar para ela, olha, eu sei que você está chateado, porque você não vai poder ficar com a mamãe agora, mas outro momento, a mamãe vai ficar com você. Então, assim, o que é importante é a gente mostrar que a gente compreende aquele sentimento que ela está tendo, né? E a gente está ajudando ela, também a gente está ajudando a nomear aquilo que ela está sentindo. E validando, dizendo, olha, eu entendo isso que você está sentindo. E isso faz muita diferença, tá? No adulto que a gente vai formar. Porque uma criança que só é reprimida, e ela não elabora, não compreende aquele comportamento, a tendência, né, de futuramente, né, até na vida adulta, ela ter esse comportamento, né, porque ela não elaborou lá na infância.
E a gente vê, às vezes, adulto dando birra. Já perceberam que tem adultos que fazem birra, que quer uma coisa e não sabe comunicar aquilo que ele quer? Ele não sabe dizer que está chateado, que está com raiva. Então, isso começa na relação que os adultos do meio ambiente, ali, os cuidadores, à volta da criança, a forma como eles lidam com as emoções da criança, com aquilo que a criança está sentindo. Porque a criança em si, ela não tem essa capacidade. Quem precisa ajudá-la nesse processo, nessa elaboração, somos nós adultos. Tá? Então, isso E aí, toda forma de comportamento da criança sempre está expressando, né? Por isso que a gente fala que a psicanálise fala que a linguagem, né, que o comportamento é a linguagem da criança. É a forma como ela comunica, né? Independente de se a linguagem, essa linguagem, às vezes, pode vir só no comportamento, né? O comportamento pode ser expressado sem uma linguagem verbal, né? Essa linguagem pode ser não verbal, né? Então, existe essa forma de comunicar, né? Verbal, que é falando, né? Ela pode dizer sim, que tá com raiva, ou, né, ela pode gritar com você, e ali já é a linguagem paraverbal, que já entra o tom de voz, e ela pode também ter a linguagem que a gente chama de pré-verbal, porque às vezes a criança, ela, dependendo da idade, mesmo que ela não saiba expressar na linguagem verbal, ela sabe se comunicar. Ela sabe comunicar aquilo que ela né, aquela necessidade, né? Ela quer água, ela sabe comunicar que quer água. Ela quer colo, ela sabe comunicar que quer colo, né? Então, assim, de qualquer forma, existe uma linguagem, né? Não só a verbal, mas existe também essas outras formas de linguagem. E a gente, enquanto adulto, a gente precisa fazer a leitura disso, para a gente ajudar a criança naquele processo, né, de regular aquela emoção. E aí, quando vem as crianças que são neuroatípicas, né, são crianças que vão ter mais dificuldade ainda, principalmente se elas tiverem um comprometimento na linguagem verbal. Elas vão ter mais dificuldade ainda de comunicar aquilo que elas estão sentindo, né? E aí elas podem se desregular muito mais fácil, né? E a gente, enquanto adulta, a gente precisa fazer uma leitura, às vezes, prévia do que está acontecendo, para antes mesmo dela chegar a se desregular, tá? Carla, aí você já se prepara que eu vou passar para a Alessandra, ela também vai dar uma contribuição. E acho que já no início da fala de vocês, a gente apresentar para o público alguns termos, né? O que é o TEA, o que é o TDAH, a gente até preparou alguns slides. Já introduzi também com esse esclarecimento do que é uma criança neuroatípica, né? Uma criança, a diferença entre uma alta habilidade e um TEA, porque as pessoas elas têm muitas dúvidas sobre isso. Alessandra. No campo da educação, e aí quando a gente fala de educação, o primeiro núcleo educacional é a casa. Nós temos aqui mães, pais, né, alguns pretendentes a pais. Né, No campo da educação, a gente entende que o comportamento é uma das formas de aprender. Né? Nós temos aí teóricos que falam do desenvolvimento cognitivo voltado para essa questão do corpo e do movimento. A criança aprende no movimento desde os primeiros momentos que ela nasce. Ela já se movimenta aprendendo. A neurociência também explica isso, né? Que quanto mais sinapses acontecem no cérebro, mais movimento o corpo recebe, e isso vai virando aprendizagem. E, muitas vezes, pais, mães, professores não entendem o porquê que essa criança se movimenta tanto. Por que anda pela igreja? Aí eu vou pegar uma palavra que está lá, né, escrita na Bíblia, que fala que as crianças estavam no contexto de Jesus ali, e provavelmente os adultos pensaram, essas crianças estão atrapalhando. Eu estou fazendo a conjuntura, essas crianças estão aqui. Aí Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Isso aí é uma forma da gente entender. Criança brincando, criança correndo, pulando, ela está aprendendo. E aquele dia elas entenderam que Jesus era a fonte do amor delas.
Então, a gente vamos pegando aqui essa parte teológica também, que eu estou num ambiente ao qual podemos falar sobre isso, e dizer que comportamento é aprendizado. Corpo, movimento e comportamento já é explicado pela psicomotricidade e por teóricos baseados no desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento de aprendizagem. Sara, tem 2 últimos posts que eu coloquei para você. Se você puder projetar, por favor, querida. Já pode deixar aqui no fundo, lá no WhatsApp, enquanto ela vai procurando. A gente vai falar então de TDAH e TEA, pode ser? Vamos apresentar para o público só uma suma do que é, para eles começarem, por exemplo, algumas falas de vocês, acho que elas vão ser muito ricas, eles já começaram a ter um entendimento melhor do que é cada um desses espectros, né, e transtornos. Então a Sara já vai colocar ali para vocês, e eu já passo o microfone para a Carla, vou levar aqui, a Carla começa a fala, passa para... Então, eu acho que antes da gente falar dos neuroatípicos, é importante a gente entender a formação do sujeito dentro da base neurobiológica, né? Porque quando o bebê está em formação, ele vai estar formando também, né, não só fisicamente, mas o cérebro dele também vai estar em formação, e esse cérebro ele é carregado de conexões neurais, né, que são os circuitos de informação, de impulsos que vão estar ali acontecendo, de tudo que ele vai estar recebendo do ambiente externo e interno também da mãe. Tá? Então, essa formação, ela pode sofrer impactos, né, durante o próprio processo, né, tanto do que ela recebe geneticamente para essa formação neurobiológica, como aquilo que ela vai receber de impacto durante a vida intrauterina e depois após o nascimento. Então, todos esses momentos aí vão trazer um impacto sobre o neurodesenvolvimento, tá? E aí, nós temos, por exemplo, o autismo, o TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento que vão estar relacionados ao desenvolvimento da criança muito antes dela concluir, né, aquela formação ali na gestação e pós também. E aí tem algumas questões que podem acontecer durante essa formação que pode lesionar, digamos assim, alguns circuitos neurais. E isso vai trazer um impacto nessa formação cerebral aí desse bebê. E essa formação, ela é carregada, é importante que a gente saiba que o nosso cérebro ele é carregado de química, né? Então, um cérebro neuroquímico. E a neuroquímica, tudo aquilo que compõe quimicamente o cérebro, ele vai ser composto por tudo isso que eu falei para vocês. E aí vai surgir o funcionamento desse sujeito, o funcionamento cerebral, né? Lá na frente vai manifestar, né? Nos primeiros anos, às vezes até no caso do autismo já bebê, né? Ele já começa a manifestar quando não faz ali o contato visual com a mãe, né? E a mãe já vai percebendo alguns comportamentos diferentes, né? Então, esse cérebro ele está em processo, né? E a depender das estimulações que ele receber desse ambiente, né, vai ajudar, né, nessa formação desses circuitos neurais, para que ele tenha determinados comportamentos, né? E aí a gente tem vários... quando a gente fala transtorno do neurodesenvolvimento, é porque ele é neurobiológico, ele já acontece ali na formação, tá, desses circuitos neurais. Ele não é adquirido depois, na vida adulta ou depois, tá? Ele já vai ali no processo de formação, vai se constituindo nesse processo. E muitas vezes a gente não sabe, a gente só vai identificar depois,
né, depois do nascimento, depois de alguns comportamentos que a família começa a observar da criança. Demorou para sentar, demorou para andar, demorou para falar. Tudo isso são indicadores, né? E que são muito significativos para a gente entender essa formação né, neuroquímica e comportamental que vai ser manifestada aí nesse sujeito. Porque a gente fala que uma criança que tem um transtorno, ela funciona diferente. Né? Eu gosto de falar isso para os pais. Seu filho funciona, o cérebro dele funciona diferente. Né? Por exemplo, uma criança com TDAH, ela tem uma hiperestimulação cerebral mais voltada para a área motora. Né? Já a criança que é TEA, ela já tem uma hiperestimulação mais voltada para a questão sensorial. Então, só para a gente entender que essa formação ela é neurobiológica, né? E aí você pode falar assim, Carla, mas 100% é genético? Já tem estudos mostrando que não é 100% genético, que durante a formação do bebê também pode haver um processo de lesão, no parto também, né? No pós-parto. Então, assim, mas sempre voltado realmente ainda para o processo de formação, não é isso? Eu vou passar um pouquinho que a Norma, ela é especialista na área de TEA, tá? Pode falar. Quando a gente fala assim no autismo, né, que hoje a linguagem é TEA, né? E aí, assim, tem pessoas que às vezes ficam, o que é TEA, né? Alguém conhecia já? Conhece? A maioria hoje está bem comum, né? Então, assim, quem está gestante aqui, parece que eu vi no início que tem alguém que estava gestante, tá? Então, assim, na gestação, tá? Quando a gente fala neuro, é o sistema nervoso, tá? Quando a gente fala bio, é vida, né? Neurobiológico. Então, assim, é a formação do nosso ser, da nossa estrutura física, fisiológica, tá? Então, nos primeiros meses, as primeiras semanas de vida, né, até a 7ª semana, é formado o tubo neural, o sistema nervoso, é o primeiro órgão, né, que ele começa a ser formado. Então, a partir dessa formação, quando fala que tem causas neurobiológicas, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é porque já nesse período, né, pode ocorrer alguma alteração, tá? Então, a criança, a pessoa, né, o indivíduo, ela não se torna autista na idade adulta ou quando jovem, ela não se torna um TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade e impulsividade. Ele não se torna depois de adulto, ele não adquire isso. Já vem lá de trás, tá? Então, assim, mas o que pode, né, causar isso? Tem vários fatores, porque é algo que a gente não controla, né? Está na formação. Mas uma coisa muito interessante que a gente orienta aos pais que querem engravidar, né, ter filhos, é começar com esta estimulação a partir do momento, né, que perceber a confirmação, que ter a confirmação que está grávidos, tá? Porque você começa a falar com seu bebê e ele começa a ouvir, ele responde, tá? Não sei se alguém aqui já ouviram alguém falar de um bebê que quando nasceu, que o papai falou, ou a vovó, aí a criança abriu os olhos, procurou a voz, reconheceu a voz, tá? Então, hoje a neurociência traz isso para as gestantes, tá? Que é uma estimulação. Agora, claro, né? Não pode estimular com rock, né? Porque senão a criança o feto vai se desenvolver agitado. E assim,
é importante, tá? Essa estimulação desde o ventre, tá? Conversar com o bebê, o pai, os irmãozinhos, porque tudo isso vai proporcionar um desenvolvimento saudável, que é diferente quando tem conflitos, quando tem brigas dentro do lar, na família, que a mulher grávida ela passa por aqueles momentos difíceis, né, emocionais, que também vai alterar também a fisiologia desse pequeno ser em formação, tá? No sentido das emoções. Por quê? Quando nós estamos felizes, alegres, o que circula na nossa corrente sanguínea de endorfinas? Serotonina, dopamina, que são substâncias, né, neurotransmissores do prazer, que dá alegria, que traz felicidade. E tudo que passa pela nossa corrente sanguínea, quando a mulher está grávida, vai passar também pela corrente sanguínea do bebê, tá? Então, se tem momentos estressores, né, se tem momentos de tristeza, de ansiedade, vai estar o sistema nervoso da gestante, ela vai estar liberando noradrenalina, adrenalina, cortisol, e são substâncias que vai trazer ansiedade, vai trazer medo, tá? Então, assim, esse bebezinho em formação tem tudo isso que pode favorecer, né, um desenvolvimento normal, tá? Ou alguma alteraçãozinha. E como a colega falou, é importante a gestação, né? Cada mês, cada semana, cada dia, cada hora, cada momento é um desafio para esse ser que está em formação, tá? O parto é um desafio maior, porque ele vai precisar sair daquele abrigo, tá? E encontrar esse mundo barulhento, frio ou quente, as vozes, tá? E assim, é um trauma também. E começar a amamentar, que antes ele não amamentava, antes ele tinha tudo prontinho ali. Ele vai ter que fazer um esforço para amamentar, tá? Então, como esse bebê, como esse feto é conduzido, aceito, tá? Tratado, né? Com carinho, com afeto, vai influenciar nessa estrutura emocional. O momento do nascimento também é muito importante. Por isso que a gestante, nos últimos 20 anos, né, ela veio a ter direito a um acompanhante no hospital, que antes ela ficava sozinha. Eu trabalhei na saúde como enfermeira durante 15 anos. E, assim, eu ficava desesperada, não saía perto da gestante, com medo do bebê nascer e eu não estar perto. Tá? Mas, assim, não era só esse medo de não estar perto, de acolher, mas é porque eu sabia que ali estava tendo duas pessoas, né, sofrendo. O bebê que sofre nesse processo, no período de parto, seja ele cesariano, seja ele o parto normal, e a mamãe. Tá? Então, eu queria estar sempre perto para dar o apoio. E nos primeiros 28 dias, que é os dias de adaptação nesse novo mundo, também é crucial. E nos próximos 2 anos, que é a estimulação precoce que precisamos fazer. Mesmo que a gente não observe alguma alteração relacionada ao autismo. Tá? Que é a falta de interação, do olhar, que assim é bem sutil quando o bebê é observado, mas já tem bebês que mostram algumas características. Só que hoje, dentro até da psicanálise infantil, a gente trabalha com a estimulação, tá? Porque nós vamos estimular esse ser a interagir com o ambiente. Se ele é quietinho, se ele é tímido, a mamãe vai lá, sorri, o papai fala, para estimular.
Porque se não estimular, ele vai ficar no mundinho dele, né? E assim, nós somos a única espécie que precisa de estímulo. Se a mamãe dar à luz um bebê e largar o bebê, ele vai morrer. Porque ele não vai sobreviver sozinho, tá? Os outros animais conseguem sobreviver, mas a espécie humana não. Então, desde o início, precisa de estimulação. E vai seguindo a estimulação até 2 anos de idade. O autismo, ele é investigado, né, para diagnóstico a partir dos 2 anos de idade. Até os 2 anos é estimulação, mesmo que apresente sintomas, tá? Porque o que tem além do autismo, que vem o comprometimento motor, né? O andar, que a gente vê o pescocinho, o sentar, né? O engatinhar. Aí, nos primeiros meses, vê o pescocinho que não consegue se sustentar. Aí já está dentro de outro transtorno, tá? O transtorno motor, alguma paralisia cerebral, tá? Então, é uma investigação maior. Então, mas o autismo mesmo, né, que está dentro da tríade, né, interação social, comunicação e comportamentos estereotipados, a investigação ela entra para fazer diagnóstico a partir dos 2 anos de idade. E assim, porque toda criança ela empilha os brinquedos. Toda criança, se ela não for estimulada, ela vai ter dificuldade de falar, né? Toda criança, ela precisa de correr, de brincar, e é normal, faz parte do processo do desenvolvimento, tá? E o olhar dos pais, o olhar dos cuidadores, tá? Que é fundamental para ver o que está precisando aqui estimular, o que eu estou precisando aqui ensinar. Vamos supor, uma criança, ela desce isso aqui sem pensar. Porque no natural, né, a criança ela tem medo, mas tem umas que não tem. Aí, logo no início, eu tenho uma sobrinha de 3ª geração, né, de 3º grau, de 1 aninho e 3 meses, que eu percebi. E a mãe não percebeu. Eu disse, a partir de agora, olhar, porque o risco dela cair e ter um acidente é muito grande. Nem falei, a gente nem precisa falar de transtornos, né? Mas tem crianças que não têm o medo, tá? Do alto, o medo de se jogar, né? Nos degraus de uma escada. Então, para ela, isso aí é normal. Ela dá o passinho, cai lá, tá? Então, mas é preocupante, porque é para ter medo. 1 aninho em diante já precisa ter medo, tá? E aí o que você vai fazer? Vai estar observando e ensinando. Tem uma estratégia em aba, né? Que assim a gente trabalha com a aba a aplicação, né, do comportamento, análise, né? Análise do comportamento aplicado. Então você vê o que está em déficit na criança e você começa a estimular. Então, eles não sabem como que desce. Aí você pega um boneco, né, a bonequinha dela ou o boneco, aí coloca próximo da cama, da beira da cama, e ensina a descer. A criança imita, porque ela aprende por imitação. Então, você vai ensinando. Se você não ensina, aí, claro que as limitações só fazem aumentar. Então, assim, dentro do autismo, hoje está muito falado, né? Eu costumo falar que a gente tem uma epidemia de diagnósticos de autismo, tá? E, assim, os pais ficam... que todo ser humano, né, adulto, que recebe o diagnóstico de alguma coisa, é dolorido, né? É muito dolorido. Até você receber o resultado de um exame de hemograma, que tem lá alteração, está com anemia, é simples anemia, mas se você receber um resultado de um exame
de sangue e detectar anemia, você vai ficar, meu Deus, será o quê? E é uma coisa simples. Imagine um resultado, né, um diagnóstico de autismo. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de epidemia, é porque, assim, precisamos fazer a intervenção precoce, precisamos estimular nossas crianças, né? A mamãe que está grávida, desde agora já vai pensando, conversando com o bebê, quando ele estiver mexendo, conversa com ele, tá? Ou ela, que ele entendem, ouve música, tá? Então, coloca música para relaxar, você relaxa, ele relaxa também. À noite, os bebês ficam mais intensos, né? Por quê? A gente não sabe explicar ainda, né? Mas, assim, durante o dia, nós nos movimentamos, tá? E os bebês ficam mais quietinhos. À noite, nós dormimos, estamos deitados e eles começam a se É movimentar. verdade, Esther? Isso.